E aí, pessoal, hoje nós vamos tratar um pouco sobre como foi o fim de um ciclo, como que a Grécia chegou ao ponto de não poder mais exercer a mesma força que ela exercia, que era essa Grécia antiga. Vamos falar dos conflitos que aconteceram com ela e, por incrível que pareça, quem provocou isso foi ela mesma, ou seja, a própria Grécia, os próprios gregos entre si, e provocaram diversos conflitos que foram enfraquecendo toda essa região. E a gente vai entender um pouquinho mais na frente. Bom, o Império Persa na época ele dominava bastante as regiões ali na Ásia, daquela região da Ásia Menor, aquela parte da Europa, né, da África, e eles estavam conseguindo bastante poder, bastante domínio de terras. O Império Persa ele chegou a dominar a Mesopotâmia, e assim como eles dominaram a Mesopotâmia, eles também chegaram na Grécia. Eles chegaram como? Nas colônias, né? Claro, eles vão pelos pontos mais fracos, vai invadindo ali as colônias, as outras polis que não tinham tanta força, e nisso eles tiveram um limite. Qual foi o limite deles? Esparta e Atenas, que, claro, brigavam entre si, mas nesse caso eram gregos. Então, a gente pensa o quê? Que as duas vão se unir, né? E formar uma aliança para que a Grécia venha se fortalecer e venha impedir mais e mais invasão dos persas. Não, isso não vai acontecer. Eu vou explicar mais na frente. Por quê? Vai começar as guerras médicas. Que guerras médicas são essas? Ah, professor, guerras médicas são o quê? São os enfermeiros lutando entre si, os médicos. São esses que vão lutar? Não, gente. Guerras médicas significa que é o seguinte: os gregos chamavam os persas de medos, por isso que ficou conhecido de guerras médicas, tá bom? Então não tem nada a ver com médico, não tem nada a ver com saúde. E dentro dessa guerra houveram várias batalhas e uma delas foi a famosa Batalha de Termópilas, que é aquela batalha dos 300 espartanos. Lembram? Um exército de 300 que lutaram contra os persas, que tinham um exército bem maior, bem superior aos espartanos. Essa batalha ela foi muito importante, ela mostrou a força dos espartanos, mostrou o quanto eles tinham esse vigor pela guerra, não apenas em questão de número, né? Até porque número eles não tinham para enfrentar. Eles tinham coragem, eles tinham muita determinação, e isso que foi o fator mais importante para definir essa sociedade espartana. Tanto que tem o filme 300, né, que retrata isso. Esse é o local da Batalha de Termópilas. É uma região um pouco montanhosa, né, mas você vê aí bem árida, bem vasta. E aí onde foi... Essa foto ela é atual, né? E onde ocorreu essa batalha. Bom, e agora vamos para uma cronologia. Em 465 a.C., enfim, os persas foram derrotados. E como que eles foram derrotados? Atenas fez uma aliança com diversas cidades gregas e, através dessa aliança, eles conseguiram derrotar os persas. E aí vocês dizem assim, como foi que Atenas fez isso? Eles fizeram junto com Esparta? Não. Por quê? Porque Atenas ela criou a Confederação dos Delos. Essa Confederação dos Delos era uma forma de todas as outras cidades, as outras polis, baixarem a cabeça, vamos dizer assim, para Atenas. Elas iam pagar tributos e que eram questão financeira e toda essa burocracia ia ser paga para Atenas, que era como se fosse uma espécie de capital, né, e tudo. E assim
eles conseguiriam derrotar e controlar toda aquela região. Mas Atenas foi esperta, né? Porque a partir desses tributos, ela formou um império marítimo. Porque a gente sabe que Atenas dependia do mar, né? Eles não tinham terras férteis, Atenas. Eles dependiam do mar. Então, isso fez com que eles desenvolvessem bem mais o Império Marítimo e assim também contribuir na construção de obras públicas na cidade. Então, a cidade de Atenas ela tem muitas coisas que foram construídas aos custos dessas verbas, desses tributos que eram pagas de outras cidades. Né? E quem que vai se opor a isso? Claro e evidente que seria Esparta, que ia se opor. É como se fosse um Brasil e Argentina no período antigo. Então, Brasil e Argentina duelam no futebol. Lembrando aqui, estou tentando procurar um esquema bem mais claro para vocês entenderem uma questão de rivalidade. E aí isso vai acontecer com Esparta e Atenas. Claro, de outra forma, né? De forma política. É uma querendo ser maior que a outra, uma querendo ser mais importante que a outra. Então, isso é muito forte lá entre eles. E lógico, os espartanos não aceitaram. E aí eles formaram outra liga. Qual foi? Foi a Liga do Peloponeso. Essa liga foi importante porque dividiu, vamos fazer uma divisão da Grécia. Então, algumas cidades, algumas polis vão ficar do lado de Atenas e outras vão ficar do lado de Esparta. Em 431 a 404 a.C., vem a acontecer a Guerra do Peloponeso. E nessa guerra, Esparta venceu Atenas. Em 371 a.C., a cidade de Esparta foi derrotada pelos Tebas. Não é Pebas, viu, gente? Não é nada de Peba aqui. É Tebas, que foi outra cidade também, outra polis grega importante. Você vê que ela é importante pelo fato dela já derrotar a Esparta, né, que tinha um exército muito forte. Em 338 a.C., a Grécia já não tinha como enfrentar outro exército, porque eles se duelavam tanto entre si que quando vinha um inimigo externo, eles já não tinham como se defender, eles já não tinham como atacar, porque eles estavam enfraquecidos. E nisso vieram os macedônios, muito fortes, e conseguiram devastar, dominar esse poder da Grécia. Foram os macedônios, enfim, não foi nem os persas que conseguiram esse feito, mas os macedônios. E Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que também é conhecido como Alexandre o Grande, foi uma das principais figuras desse Império Macedônio, né, e que dominou a Grécia. Antes dele, na verdade, ela foi invadida pelo Filipe II, né? Mas o Alexandre Magno ele foi importante porque foi ele quem acabou com esses conflitos, porque ele reprimiu as rebeliões. E, além disso, ele veio a conquistar outros povos. Ele conquistou os persas, os fenícios, os egípcios, e ele formou o grande império da Macedônia. E agora, pessoal, nós vamos fazer um exercício na página 65 e na página 66. Isso mesmo, hoje é exercício ao vivo. Ao vivo não, né? Gravado com vocês. Bom, eu tenho umas perguntas, separei de 1 a 5, que são as perguntas que eu vou trabalhar aqui com vocês. E nós vamos responder juntos. Então, abra o seu livro na página 65. Eu vou colocar a resposta, obviamente, né? E a gente vai... eu, na verdade, vou discutir isso e vocês vão responder, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: qual era a localização geográfica da Grécia Antiga? Bom, nos dias atuais, a Grécia fica na Europa, né? Ali bem na beirinha tem a Ásia muito próxima, né? Que tem um exemplo que é a Turquia, que tem um pedaço da Turquia que é
Ásia, tem outro pedaço que é Europa. É bem louco essa questão de localização. Mas na época, a Grécia Antiga, ela tinha mais terras, ela tinha mais domínios. E como que era, né? Bom, o território da Grécia, ela compreendia a região sul da Península Balcânica, as ilhas do Mar Egeu e do Mar Jônico, a Península do Peloponeso e a Península Itálica, além das colônias que tinham na Ásia Menor. Lembrando que essas colônias ficavam no litoral, né? Então, desse jeito. Lembra, gente, quando eu falo de península, eu falo desse trecho que ele é cercado por águas, mas ele tem uma parte ligada por continente. Então, península se caracteriza dessa forma. Vocês já devem ter ouvido esse termo na geografia, né? É um trecho de terra que é cercado por água, mas é ligado ao mesmo tempo com o continente. Nessa imagem vocês podem ver. E aí dá para ver, ó, em rosinha nós temos a Grécia Peninsular, em vermelho tem a Grécia Insular, seriam essas ilhas, né, todas em vermelho. A Grécia Continental, que é exatamente essa parte que eu falo da península, né? Aliás, que é a parte continente da Grécia, a península é a parte rosa, na verdade. E nós temos a Grécia Oriental, que pega essas colônias da Ásia Menor, né? Que é nessa região do litoral. E o mapa fala aí das polis gregas, fala dos limites da Grécia, mas o foco aqui é mesmo só mostrar um pouco sobre essa localização. Ok? Vamos lá. Qual o sistema de governo adotado por Atenas chegou até a atualidade? Aqui eu tenho 3 perguntas. Como ele era organizado e quem estava excluído dele. 5 segundos aí para vocês adivinharem qual era a forma de governo adotada por Atenas que existe até os dias de hoje. Acertou quem disse democracia. É a democracia. E esse sistema de governo, ele se caracteriza por... Não é a mesma coisa. Lembrem-se bem disso, que democracia nos dias atuais é totalmente diferente da democracia que existia na Grécia. Porque a Grécia tinha um conceito de cidadania diferente. Apenas homens livres eram considerados cidadãos. E eram eles que participavam dos debates e votações. Então, para você ver, não era tão democrático assim como a gente pensa hoje, né? Para eles eram, né? Mas não é. E quem estava excluído desse sistema? Estava excluído as mulheres, os estrangeiros, os escravizados. Estes estavam excluídos da participação política, ou seja, eles não podiam se envolver. As mulheres não podiam nem circular alguns pontos de Atenas porque não eram bem vistas, certo? Então a responsabilidade delas era mais em relação à casa. Atenas é uma sociedade muito machista, para falar a verdade. Como viviam as mulheres em Atenas e Esparta? Lembrando que a gente já estava falando dessa questão da mulher, né? E como que era essa relação? Será que havia diferenças, né, entre uma cidade e outra? Acertou quem disse que tem diferenças, e tem muita diferença, gente, entre a mulher em Atenas e a mulher em Esparta. Por quê? A mulher em Atenas, ela ocupava o tempo com as tarefas domésticas, então a preocupação dela tinha que ser somente com a casa, com as coisas de casa, com toda essa lida de que na verdade até hoje em dia muita gente ainda acredita, né? Ainda diz que a mulher, o lugar de mulher é em casa, na beira do fogão, não sei o quê. E isso é totalmente errado. Meninas, não deixem que isso aconteça com vocês. E meninos, não façam isso com suas futuras namoradas. Não tenham esse pensamento. Porque é muito feio, né? A pessoa tem que ter uma liberdade, né? Então, claro que cada um vive de acordo com o que pensa, com o que acredita. Então, se a mulher acha que o local dela é ali, dentro de casa e tudo, cuidando, tudo bem, beleza. Se ela acha que não, que ela precisa trabalhar, que ela precisa
ter uma vida totalmente diferente, que ela precisa se comportar da mesma forma que o homem na questão do trabalho, na questão de... Tudo bem, então as pessoas elas devem ser muito respeitadas de acordo com o que elas pensam. Lembrem-se sempre disso, tá bom? Uma dica aqui do tio Lucas. Mas não sendo anacrônico, que eu sempre vou usar essa palavra em todas as aulas, porque é sempre importante a gente não cometer os anacronismos, né? Que é comparar uma sociedade com a nossa, era diferente para elas, né? Então elas eram preocupadas lá com essas questões domésticas. Já em Esparta, elas tinham que praticar esportes, então era comum sair nas ruas e ver as mulheres praticando atividades físicas nas praças. Por quê? Porque a mulher ela tinha uma função muito importante, que era gerar filhos. Então, gerar filhos saudáveis, detalhe, que não precisava só gerar filhos, né? Então, para isso, elas tinham que cuidar do corpo, elas tinham que ter uma boa aparência, porque os filhos dessas mulheres, seriam os futuros guerreiros. E eles precisavam ser fortes, eles precisavam ser viris, eles precisavam ter uma aparência boa, uma aparência bonita, um corpo físico muito bonito, porque a Grécia, ela em Esparta principalmente, ela tem essa visão do corpo como algo muito sagrado, né? Como algo muito forte. Então, quanto mais definido você mais saudável você mais... E a gente sabe que realmente, né? Hoje em dia as pessoas querem muito isso, ter uma bela aparência, um belo corpo. E não apenas isso, mas cuidar sempre da sua saúde. Então as mulheres em Esparta, elas eram muito preocupadas com a aparência física. Lembrando sempre que não deixa de ser machista, né? Porque ela sempre é vista como uma forma de reprodução, né? Então ela precisa cuidar do corpo dela porque ela precisa gerar filhos guerreiros. Então sempre tem aquele foco de que a mulher é porque ela vai engravidar, gerar e tal. Enfim. A próxima questão diferencie a política e a economia espartana e ateniense. Então, existia diferença entre as duas? Claro que existia, eram cidades diferentes, eram políticas, eram economias e sociedade totalmente diferente uma da outra, certo? Essa é a quarta questão de vocês. E como que era lá em Esparta? Esparta vive uma monarquia dual, né? Então eles tinham uma monarquia, eles exerciam ainda aquele domínio de reis e tudo. Além disso, era uma sociedade militarizada, né? Porque você sabe que as pessoas viviam em prol do exército, principalmente os homens, e a economia era totalmente voltada para a produção interna e o cultivo de terra. Por quê? Porque Esparta tinha uma terra fértil, né? É diferente de Atenas. Atenas já não vai ter. Atenas é uma região montanhosa, é uma região mais cheia de pedras, né? Então isso dificulta muito que venha que a plantação seja boa e tudo. E já Esparta, não, Esparta conseguia isso de boa, então eles tinham um cultivo de terra muito bom. Era muito, como que eu posso dizer, favorável, não seria a palavra, eficiente, né, para Esparta. Já em Atenas, ela vive uma democracia. A democracia já vai ser diferente da monarquia, né? Enquanto um rei controla em Esparta, em Atenas eles vão ser eleitos. Claro que ainda de uma forma bem discreta, né? Que aí há só alguns que vão lá e vão votar. E tem toda essa questão de que é um grupo, né? Não é um só, mas são as pessoas que determinam. Elas podem opinar com mais facilidade. Então isso é uma característica muito forte da democracia. E a economia é voltada para o comércio externo, ou seja, se enquanto lá em Esparta, porque tem uma terra fértil, eles conseguem ter uma economia mais interna entre eles, em Atenas não. O deles vai ser externo, eles vão sair para o mar, por isso que eles têm um desenvolvimento naval muito forte. E
acontecem em Atenas muitas revoltas políticas e sociais, que já não acontece com tanta frequência lá em Esparta. A próxima questão é como a guerra influenciava o cotidiano espartano. E como era esse cotidiano? No caso deles, isso era o que definia a educação dos cidadãos, né, dos jovens. A educação ela era voltada totalmente... Aliás, eu errei alguma coisa aqui. Não, só errei um ponto mesmo. Era voltada exclusivamente para a educação militar. Ou seja, então era inteiramente militar a educação deles, certo? O menino, quando nascia, ele passava até os 7 anos de idade com a mãe, depois era entregue para o Estado, né? Aos 12 anos eles tinham que raspar a cabeça, andar descalços. Então eles viviam uma vida muito atípica do que a gente pensa hoje, né? Os meninos eles tinham que desde cedo se acostumar a uma rotina pesada, a uma rotina difícil, a uma rotina sem um caminho de flores, mas somente com espinhos, para ser bem filósofo aqui. Era muito difícil para eles, né? Assim, nós nos dias de hoje, né? Porque para eles era algo totalmente normal. Mas você imagina só, você aos 12 anos, os meninos, vocês estão muito próximos dessa idade, né? Já ter que levar uma vida totalmente diferente, ter responsabilidade sobre si mesmo, você saber que a qualquer momento vai vir uma guerra e você vai ter que estar preparado para duelar, então é muito complicado isso. Claro que eles iam crescer mais para poder entrar nas guerras, lógico. Mas desde cedo eles eram ensinados, treinados a viver pro Estado. Eles não viviam para eles não viviam para as famílias. Não tinha esse negócio de mãe, não tinha esse negócio de pai, era o Estado. A partir do momento que eles cresciam, o Estado era pai e mãe deles, vamos dizer assim, né? E na sexta questão eu quero que vocês façam, tá bom? Leiam esse texto aí que fala sobre o discurso de Péricles e vocês vão responder essa questão. Lembrando, gente, que a gente está no livro, no módulo 1 ainda, no volume 1 do livro de história de vocês. Vocês agora que vão para o módulo 2, mas ainda estamos no módulo 1. Então é isso, pessoal. Respondo essa questãozinha, essas questões todas que eu falei. E a sexta questão, façam sozinhos. Vão no caderno de questões e comecem a fazer também os exercícios que falam sobre Grécia, a Grécia Antiga. Começa já lá na página 38. Então vão lá, vão fazendo aos poucos. Bom, porque quando a gente tiver a nossa provinha, vocês já vão precisar estar com as respostas ali só para vocês estudarem, tá bom? Então um beijo e até a próxima aula. Tchau!